Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que alcançam, evidentemente, a nós mesmos, porque somos nós que emitimos, somos nós que alimentamos, somos nós que agasalhamos determinados pensamentos, determinados sentimentos, porque os pensamentos geram sentimentos, bons ou ruins. Então, na medida em que nós alimentamos determinados pensamentos, nós projetamos, porque todo pensamento sai de nós, emissores, e caminha. E nesse caminhar ele se conjuga a tantos outros pensamentos, a tantas outras vibrações semelhantes, que potencializam essa vibração que partiu de nós e retornam para nós. É da lei, parte e retorna para nós, acrescido então desses outros pensamentos semelhantes, dessas outras vibrações afins, retornam, portanto, a nós, potencializados. Daí o choque do retorno, daí a certeza que temos que todo pensamento bom que emitimos nos beneficia. Todo pensamento ruim, deplorável, nos prejudica, Então, buscando aqui um texto de apoio para trabalharmos essas ideias, nós vamos trazer do livro de Ideias e Ilustrações, psicografado pelo Chico, de diversos espíritos, mas este especificamente é do Neio Lúcio. Então, é do amor, a arma infalível. Então, vamos lá. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Então, ele estava muito revoltado, criou um poderoso e longo pensamento de ódio, ou seja, ele alimentou esse pensamento. E isso exige de nós um dispêndio de energias, Porque o que é um sentimento destrutivo? O que é um pensamento destrutivo? Nós nos empenhamos em alimentar este pensamento. Muitas vezes nem queremos que ele se acalme, Então, esse homem assim agiu. Colocou-o numa carta rude e mal criada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. Então, ele alimentou esse pensamento, acalentou esse pensamento e tomou a decisão de mandar esta carta para o chefe que o despediu. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressavam, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Vamos dar uma outra parada para refletirmos, O pensamento que foi colocado ali na carta, e nós sabemos que a palavra falada carrega a vibração, A carta, aquelas palavras que serão lidas, também são carregadas de vibração. Agora, depende de quem, da recepção de quem está lendo, Se esse diretor estivesse tranquilo na sua decisão da demissão, ou seja, por um motivo justo, quer por atitudes do trabalhador ou quer por necessidades da empresa, ele não teria acolhido essas palavras, mas ele acolheu, quer por ter agido de forma indevida ou até mesmo, vamos
refletir, ou até mesmo por ser alguém que não consegue separar as coisas, né? E traz tudo ali muito para sentimentos de culpa. É muito comum, né? Colocarmos culpas que realmente não nos pertencem, não há sentido em colocarmos nos nossos ombros, né? Então, mas vamos dar continuidade? Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Assim se dá, né? Ele trouxe para o coração, né? O conteúdo, né, a vibração daquela carta e já começa a descarregar. É isso que fazemos, né? Aquela bomba agasalhada por ele, ele já começa ali a detonar no primeiro que ele encontra ali na oficina. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o poderoso dardo intangível. Então, nós vamos vendo essa cadeia que vai se formando enquanto não se extingue esse tipo de vibração com o amor, né? Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Então ele alivia, né, aqueles sentimentos que ele estava tendo em função ali da cobrança indevida do seu chefe, né? Mas despeja, ele passa, né? Ele passa para a esposa, que por sua vez começa a ter ali um sentimento de cólera. Repentinamente, transformada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se do velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal graniu e disparou tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia, entretanto deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamento e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Então, vamos dar uma nova parada para refletirmos que Neio Lúcio não está inventando tudo isso, ele está materializando o processo de uma vibração odienta que caminha e vai ganhando força
E todos aqueles que vibram naquela faixa, todos aqueles que são atingidos por aquela vibração, se contaminam e emitem e alimentam e propagam essa vibração que continua. Então, isso é da lei. Aqui não tem nada de fantasioso. Isso é da lei, assim que se dá. Mas graças a Deus, as vibrações do bem também assim se dão, né? Elas contagiam, elas estimulam, elas levam ali a outros tantos a se envolverem naquela vibração. É por isso que vemos tantas coisas boas sendo propagadas e propagarem ali numa corrente que vai um a um se contaminando beneficamente daquele comportamento de alguém, daquela palavra de alguém, daquela atitude de alguém, e temos tantos feitos do bem, né? Que nos alcançam, graças a Deus, né? Mas buscando aqui, nós vemos que, por enquanto, ninguém conseguiu frear essa vibração. Ninguém conseguiu trabalhar esse sentimento pensando, nossa, essa pessoa não está bem, essa pessoa está envenenada por alguma causa, vou vibrar por ela ao invés de ficar machucado com isso, né? Porque evidentemente que essa postura ponderada, amadurecida, exige de nós um preparo, né? Mas também, além do preparo que não temos, exige um esforço que todos nós podemos fazer, né? No sentido de compreender, porque já temos a compreensão de tudo isso. Então, sabermos que uma vibração negativa, ela precisa ser sustada, né? E que sejamos nós aquele ponto em que não passaremos adiante, né? Que ela chegue e fique conosco, porque deve ser trabalhada para que não seja emitida, né? Mas vamos ver o que acontece quando esse rapaz chega em casa para o café da tarde com a mãe, né? Que era o moço que trabalhava lá na farmácia, não é isso? O enfermeiro que a socorria. Foi o enfermeiro, exatamente, porque ela foi mordida pelo cão. Estou farto, bradou. A senhora é Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja de minha frente. Então ele chega em casa enraivecido por tudo que ele havia vivido, e muito natural que despeje na mãe aquele sentimento de frustração, né? Aquela mágoa que ele trazia em relação à sua própria vida, como se a sua mãe fosse a culpada de todas as suas frustrações, de todas as suas limitações, de todas as suas dificuldades. Isso se dá, né? E temos que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa tendência é sempre responsabilizarmos alguém pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, pela nossa até falta de ânimo, né? Em buscarmos ali o bom combate, lembrando Paulo, né? Porque lutamos com tantas sombras nossas, com tantas dificuldades, mas sempre buscando ali responsáveis, nunca assumindo a responsabilidade que temos em relação a nós mesmos, né? Mas lembrando ali, combati o bom combate, essa é a luta, né? É combater realmente aquilo que, as nossas más inclinações, que é o lado sombra que temos aprendido na psicologia, né? Mas buscando aqui novamente, ele despeja na sua mãe, fuja de minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho,
Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. Que sabedoria, que até emociona, né? Que sabedoria, né? Saber acolher ali, perceber que o filho estava, naquele momento, enlouquecido com seus dramas íntimos, com as lutas da sua profissão, das suas dificuldades, e acalmou-o, né? Acalmou, compreendendo e não se afastando e nem levando alguma palavra no mesmo nível, né? Ou afastando-se, mesmo calando-se, afastando-se magoada, doída, sofrida, né? Acalentando uma mágoa no coração. Não, não, não. Ela compreende o estado mental, emocional daquele filho e o traz, e o agasalha. É isso que temos que fazer. Muitas vezes ficamos doídos com palavras mal colocadas, né? Palavras proferidas que nos são ali ditas, né? Por alguém que temos ali muito sentimento, e ao invés de percebermos a situação e atrairmos para junto de nós, né? Não é afastar-se, é agasalhar, é atrair. Quantas vezes aquela pessoa, né, aquele familiar está tão envolvido pelos seus próprios dramas e com tantas companhias que potencializam aqueles sentimentos, né? Então é preciso que tenhamos o discernimento da ação correta em cada situação, em cada situação, né? Porque evidentemente que há momentos em que aquele que profere certas palavras precisa sentir-se ali só com os seus pensamentos, avaliando o que fez, né? E percebendo que precisa se empenhar num processo de reconquista daquele a quem ele vem ferindo. Então, é sempre o discernimento do momento, da situação, né, que estamos vivendo. Por isso que nunca podemos generalizar tudo aquilo que nós temos aprendido, esses grandes exemplos que nos chegam. Nós temos que saber ponderar cada situação, né? Porque muitas vezes estamos sendo não amorosos, como aqui essa senhora, né, que acolhe o filho, mas estamos sendo omissos. Isso é outra coisa. Isso é alimentar a fera naquele que está ao nosso lado, né? Então vamos ponderando e compreendendo. Mas vamos aqui, né? Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então, entre os dois, uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera afinal ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Neio Lúcio.
E aí eles colocam aqui abaixo uma estrofe de Sabino Batista. O amor é assim, como um sol, de grandeza indefinida, que não dorme nem descansa no espaço de nossa vida. Outra ainda, de Ormando Candelária, palavras que amparam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nascem somente na fonte do coração de quem ama. Ainda outras palavras de João de Brito. O amor sublime impulso de Deus é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Então temos aqui essas reflexões, e se há um tema que temos que buscar, né, para que entendamos a nossa postura diante dessas situações que a vida nos traz e de tantas outras, de todas, na verdade, é a paciência, né? Então é muito bom que costumemos ler e reler, né? A paciência no capítulo 9 dos Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos, assinado um espírito amigo, né? Que possamos estar sempre buscando essas palavras para, como é dito ali, a vida é difícil, bem eu sei, né? Constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas que saibamos lidar com tudo isso, que saibamos ter o amor em nossos corações para que essa dor se transforme em aprendizado, que toda dor, mesmo essas bagatelas que colaboram para o nosso amadurecimento e as dores maiores também, sejam trabalhadas com muita paciência e amor, né? Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Já estamos quase finalizando. Capítulo 43. Resistindo a mudanças. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos 12, 2. Por que se resiste a mudanças? Qual o princípio que asfixia os germes de renovação que nascem em quase todos os instantes na alma dos discípulos do Evangelho? Obviamente que não é uma condição natural da vida, transformações constantes e súbitas. As ciências que estudam as funções do corpo físico definem a homeostase como a tendência à estabilidade do meio interno do organismo. Portanto, a resistência à mudança é um instinto perfeitamente natural e, por isso, compreensível. Não podemos esquecer que os costumes são instrumentos importantes e determinantes na evolução, porém só quando inspirados do fluxo da vida superior. Existe o lado útil das convenções, mas é preciso identificá-lo. É hábito comum da sociedade aderir muito mais ao rigor do convencionalismo do que se ligar às novidades elaboradas pelas revoluções sociais e morais. Os seres humanos têm medo inato do desconhecido. Os grandes gênios da civilização ofereceram à criatura humana contribuições importantíssimas em todas as áreas do pensamento. Investigaram as leis naturais e cooperaram efetivamente com o avanço da humanidade. Abandonaram o sábado da passagem evangélica, que representa a tradição rigorosa, e adotaram a independência interior para perceber o que é bom, agradável e perfeito,
conforme assevera Paulo aos Romanos. É contrassenso quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, desejava dizer que a vontade de Deus regula o aperfeiçoamento da humanidade, mas é preciso que suas criaturas fiquem receptivas à marcha do progresso inspirada por ele. É contrassenso valer-nos do nome do Cristo para ficarmos estagnados no interior do edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Essa citação é do Livro dos Espíritos, questão 783. A resistência à mudança e à renovação que impera na família cristã em seus diversos setores, nas assembleias protestantes, nos templos católicos ou nas casas espíritas, tem raízes na falta de amadurecimento, esquecendo que a natureza não dá saltos, atribuímos tudo o que não conseguimos compreender à influenciação de espíritos maléficos e procuramos o inimigo na vida exterior, quando devíamos reconhecer nossa imaturidade. Na privação de instrução generalizada, requer-se da equipe espírita e de cada um de nós pessoalmente um conhecimento mais global, não apenas de um setor, o espiritual, por exemplo. É preciso integrarmos os conhecimentos e sua devida correspondência com todas as áreas da cultura vigente. No egoísmo, as mudanças podem ser boas para os outros ou mesmo para todo o grupo de ação, mas se não forem particularmente boas para nós, refutamos a elas. Na ausência de autoconfiança, inovações exigem capacidade e novas habilidades a ser adquiridas. Porém, se não temos autoestima suficiente para enfrentar desafios, nós as condenamos. Em preconceitos. É difícil nos libertarmos das correntes de preconceitos que muitos de nós reverenciamos. É necessário esperar e compreender o aperfeiçoamento natural e espaçado da marcha humana. O Senhor da vida concede-nos no presente mudança e renovação, para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e adquirir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Batuíra. 44. Forças ambientais. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam. 2 Coríntios 2, 14 e 15. As aspirações superiores de uma instituição cristã podem ser analisadas sob vários aspectos. Um deles diz respeito às condições do ambiente físico. As dependências de uma casa espírita devem apresentar um mínimo de adequação, harmonia e conforto, sobretudo em relação aos seguintes itens: espaço, ventilação, luz, temperatura, limpeza, mobiliário, utensílios e cores. O local e o clima, quanto mais agradáveis e propícios ao trabalho, mais os obreiros irão contribuir com alegria no programa de atividades, em benefício do próximo. A energia irradiada da mente envolve não apenas as obras intelectuais, mas igualmente as edificações materiais. O belo e o feio, o formoso e o disforme, habitaram antes de tudo na intimidade de quem os produziu, isto é, fizeram parte da criação incessante da vida mental. Tomemos como exemplo as colorações luminosas da aura dos espíritos superiores. Elas exercem grande e determinante impacto sobre criaturas menos elevadas. Do mesmo modo, certas cores causam forte impressão ambiental com reflexos na produtividade, criatividade e estado de espírito dos integrantes do núcleo de trabalho. Nas tarefas mediúnicas, o teor da luz empregada deve ser graduado, dando-se preferência a lâmpadas que produzam nuances agradáveis e tranquilizantes, o que facilitará as medidas assistenciais e curativas a cargo dos mentores da reunião.
Aliás, o uso criterioso das cores e suas tonalidades nas paredes, como a disposição harmônica e singela dos móveis em uma sala, facilitam os empreendimentos socorristas. Um ambiente limpo, agradável e de bom gosto, integrado de peças simples e indispensáveis, sem adornos desnecessários, é fator importante na execução dos mecanismos do bem. É imperioso perceber como estamos ligados energeticamente ao nosso ambiente de trabalho. Seria recomendável que indagássemos qual o teor do intercâmbio sensorial que existe entre nós e nossa instituição. Os espaços físicos que ocupamos interagem muito mais do que pensamos em nossa maneira de viver. Devemos estar cientes de que, através deles, atua sobre nós o princípio da interdependência. Sejam quais forem as denominações que recebem, campos eletromagnéticos, forças áuricas ou energias geofísicas, eles sempre nos afetarão sobremaneira por meio de influenciações sutis, quase imperceptíveis. Cabe-nos, portanto, cuidar com esmero dos elementos formadores da atmosfera que nos envolve, não apenas na lida espiritual, mas também na intimidade do próprio lar. A auréola dos prédios ou das salas de reunião influencia fortemente todas as nossas experiências transcendentais. Embora essa percepção talvez não seja tão palpável como desejaríamos, tenhamos a certeza de que é tão verdadeira como o ar que respiramos. Para reforçarmos a saúde ambiental na comunidade de trabalho fraterno a qual pertencemos, é aconselhável a formação de um jardim, o cultivo de plantas. Nossa relação com a circunvizinhança provoca influência recíproca. A sanidade de um setor repercute em outro. Nossa ligação com os vegetais está enraizada nas bases primordiais de nosso psiquismo. Faz parte da nossa origem evolutiva, do desenvolvimento do princípio inteligente pelas vias da natureza. Plantas no núcleo espírita, além de estreitar ainda mais nossos vínculos com a natureza, nos dão a oportunidade de cuidar de coisas vivas e de cooperar com as obras da criação. Elas nos ajudam interna e externamente a obter uma atmosfera de equilíbrio, proporcionando-nos beleza e vigor. Na exortação do grande apóstolo, expande em toda parte o perfume do seu conhecimento, é preciso identificarmos a simbologia da fragrância do conhecimento superior como sendo a emanação volátil que se desprende do mundo íntimo de todos os dedicados e sinceros estudiosos dos ensinamentos do Cristo Jesus. Mentes sadias impregnam de aromas agradáveis os recintos ou os santuários, consolidando condições climáticas que criarão bem-estar e alegria de viver. Nós é que construímos nosso domicílio do bem ou do mal, conforme a projeção de nossos pensamentos. Edificações mal iluminadas, relaxadas e caminhando para a ruína física denotam desleixo do mundo íntimo de seus administradores e cooperadores. Se os integrantes de um grupo a serviço do Evangelho cultuam o próprio templo da alma, reformando sempre que for preciso a sua casa mental, essa atitude de reconstrução ativa se reflete exteriormente em cuidados especiais com a agremiação espírita a qual pertencem, como conservação, apreço, zelo, capricho e estética singela. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam. Quer dizer, devemos nos esforçar para receber as influências que emanam do Criador, auridas da seara espírita, e agir para que as forças ambientais revitalizantes favoreçam não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que conosco mourejam nos campos da cristandade. Batuíra. Princípios unificadores. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. 1 João 1, 6 e 7. Inumeráveis aprendizes da Boa Nova agarram-se às dificuldades de toda espécie na província nebulosa da desunião e da discórdia. Os obstáculos no campo de serviço efetivamente são enormes e reclamam grande esforço dos beneficiários da doutrina espírita, os quais, para não perderem a oportunidade de trabalhar em favor da própria redenção, devem começar proporcionando um clima de harmonia e união na casa espírita da qual participam. A cada discípulo cabe vigiar seu campo de ação, valorizando seu aprimoramento espiritual, não se esquecendo, porém, de cooperar para que a harmonia e os vínculos afetivos se fortaleçam entre os aprendizes do Evangelho. Contudo, não somente quem dirige, mas também os dirigidos devem elaborar normas de procedimento que se expressarão por luz a guiar-lhes as metas no serviço esclarecedor. Denominam-se normas de procedimento ou princípios unificadores as atitudes ou as maneiras de comportarmos-nos perante os conflitos grupais, ou critérios básicos que nos nortearão diante das dissidências. Salvaguardam, acima de tudo, o movimento corporativo ao qual pertencemos. Essas normas de união devem ser apreciadas e estudadas por todos, pois ensejam possibilidades importantíssimas para que o grupo haja nos momentos de crise com análise e raciocínio. Isso permitirá identificar com antecedência o resultado das próprias ações. Nas grandes empresas econômicas, esses princípios abordam as questões da segurança no trabalho, admissão e readmissão de funcionários, produção, estoque, política salarial e tantas outras. Obviamente, nas assembleias cristãs, as normas fundamentais estão inseridas no Evangelho do Cristo. Não podemos fugir da chama do amor e do perdão, mas existem outras providências a ser tomadas que podem nos ser úteis e servir de bases no campo de trabalho, desde que observemos os seguintes princípios unificadores e essenciais. Não reagir precipitadamente às críticas dos outros. Ao contrário, analisá-las com calma, utilizando coerência de raciocínio e separando o que tem realmente valor daquilo que é apenas expressão destrutiva do personalismo. Exercitar o autocontrole para não se ofender e se ressentir com facilidade, evitando também trocar constantemente de grupo, porquanto tal comportamento pode ser fruto do orgulho ou de hostilidades inconscientes. O homem inteligente, através do contato com seus semelhantes, retira experiências e ensinamentos valiosos para seu progresso espiritual. Ser participativo nas relações com os companheiros. A comunicação esparece a casa mental, estabelecendo uma corrente de ideias que torna a criatura vivaz e atualizada. Saber observar as experiências dos outros sem qualquer intenção de investigar a vida deles, mas retirar o máximo de entendimento com a vivência alheia, com o objetivo de abrir horizontes mais vastos no próprio mundo interior. Aprender igualmente a não se enaltecer diante dos desacertos do próximo ou retrair-se perante o êxito ou sucesso alheio. Estudar e ler habitualmente. Aperfeiçoar o desenvolvimento intelectual, frequentando cursos, palestras e seminários, propiciando um campo maior à lei de progresso que a todos anima. Cultivar a independência, mas aceitar a liderança da equipe, respeitando a hierarquia. O fato de pensarmos livremente não deve anular a realidade de que estamos subordinados a um quadro de diretores na organização da casa espírita. Se caminhamos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Existe uma reciprocidade nos caminhos da revivificação em Cristo. Estar com ele é estar na luz, porque o Mestre é a luz do mundo, e, consequentemente, estamos em comunhão e unidade com os outros,
que por sua vez também se ajustaram na mesma claridade e sintonia. Segundo o apóstolo João, somente acontece a comunhão entre os aprendizes sinceros quando se estabelece ligação profunda em torno dos ensinos cristãos. Aperfeiçoar a compreensão é relacionar fatos e associar dados, reagrupando-os e coordenando-os de forma lógica, a fim de se tirarem as melhores observações das ocorrências. Busquemos, pois, o equilíbrio no modelo divino e, nos servindo desses referidos princípios unificadores, permitiremos o aprimoramento de nossas conclusões no círculo de relação e de ação onde atuamos. Como ainda faltam 2 capítulos para a gente finalizar, eu vou aproveitar esses minutinhos para fazer algumas considerações a respeito de tudo que lemos até agora. Todas essas orientações do livro, apesar delas se referirem a situações no âmbito de uma casa espírita e as muitas dificuldades dos seus frequentadores e trabalhadores, se tivermos uma observação mais atenta, poderemos transpor cada detalhe dessas orientações para as nossas vivências em qualquer círculo de atuação. Costumamos levar os nossos clichês mentais e os nossos padrões de comportamento por onde quer que tenhamos que frequentar, por força das obrigações de trabalho ou para locais de passeio e para locais de descanso. São palavras que nos levam a refletir e nos acordam para uma realidade da influência dos nossos atos como causa principal das nossas maiores dificuldades. Nos conclama a realizar a tarefa de nos conhecermos melhor, procurando assumir a parte que nos cabe nessa transformação que estamos empreendendo. Temos urgência em sair dessa postura de vítimas eternamente subjugadas por familiares, por companheiros de trabalho, companheiros da casa espírita, assim como de obsessores. O despertar para essa realidade, ele é inadiável. Eu espero que possamos aproveitar cada uma dessas orientações para o nosso dia a dia, para que a gente aproveite a nossa vida com alegria, sem o peso de tantos transtornos, de tantas perturbações. Uma boa semana a todos.